De defensor do cristianismo a apologeta do catolicismo. De pastor evangélico a padre. O pastor Anderson Silva virou padre. Mas será mesmo? Fique comigo nesse vídeo e você vai entender melhor. Mas antes de fazer as minhas considerações, vamos ao perfil no Instagram do pastor Anderson Silva. Cabe dizer que eu não vou revirar arquivos do passado para comentar sobre este novo posicionamento do pastor Anderson Silva. Eu vou utilizar vídeos que ele mesmo publicou no seu Instagram para que nós possamos entender melhor o que está rolando em relação a isso aqui. Então, assista comigo a esse vídeo do perfil do pastor Anderson Silva, quando ele fala um pouco a respeito da sua trajetória. Então, vamos assistir e logo após eu faço mais algumas considerações. Então, bora pro vídeo. Chamaram de profeta do caos e eu entendo o porquê. A máfia gospel está abalada. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Só 10% de pastor é salvo. 90% vai pro inferno. Porque é uma raça do mal, trama o mal, evita a verdade porque quer dinheiro. Fui duro, fui direto, fui a voz que apontou o que muita gente não queria ver. Porque quando você fica do lado de um canalha como esse, você não apoia a vítima. Você não dá voz às mulheres e às moças que foram perseguidas sexualmente por um pastor que deveria protegê-las. Você perpetua a violência. Nunca foi por orgulho ou soberba. Sempre foi por amor às vítimas, amor à verdade, amor pela igreja e por todos aqueles que os erros eu confrontei. Eu sofri, senti na pele as chagas de todas as minhas lutas. Eu perdi de tal maneira o prazo do chamado, adoeci de tal maneira no exercício do que eu achava ser o correto, que enlouqueci a um ponto de acordar às 3 da manhã, não conseguir mais dormir, pegar meu diário, escrever uma carta de despedida para os meus filhos. Diário de um lado, a Bíblia do outro, a pistola do outro. Perdi amigos, igreja, projetos, entrei em depressão, crises internas e externas que poucos conhecem. Busquei em Deus e busquei ajuda profissional e depois de tudo isso entendi. Entendi que errei querendo acertar, entendi em Deus que confronto sem comprometimento e amor não geram mudanças duradouras. O cara errou, o cara cometeu um crime, mas a gente tem que amar ele também, ele tá vivo. Quando tem vida tem esperança. E eu passava igual um trator, entendeu? Vagabundo, pilantra, sem caráter. E nem sempre é, cara. E mais do que isso, entendi que a imoralidade é grave, mas é só um dos problemas. Todos nós que somos líderes, seja na igreja, ou nos negócios, ou na família, carregamos uma vocação. Vamos voltar só um pouquinho na história para que você compreenda por que o Anderson Silva ele está fazendo essa transição, na minha opinião. O pastor Anderson Silva ele está inserido no cenário religioso, não é agora que vocês conhecem. A primeira formação teológica do pastor Anderson Silva foi em 2005, sendo que ele já fazia um projeto evangelístico urbano contra a cultura nas ruas. Então, esse projeto veio crescendo através do ministério. Segundo ele mesmo, ele fez mais de 3 formações, posso estar enganado em relação ao número, mas se não me falha a memória, ele tem mais de 3 faculdades de teologia, mestrado, enfim, ou algo do tipo. Então, ele é um cara que tem muita bagagem, ele tem uma oratória muito boa, ele sabe comunicar. Apesar do movimento ter ganhado notoriedade, ele fica famoso nas redes sociais, mais especificamente em 2023, quando em podcast ele tem falas mais duras em relação ao cenário político, aos ministros do STF, e uma das suas falas com certeza mais polêmicas é a oração para que a mandíbula do Lula seja quebrada. Ele surge com essa coragem, com essa força nas redes sociais, ele sendo um pastor evangélico, conservador, bolsonarista, com um estereótipo nada convencional, cheio de tatuagem, confundindo e contrariando o estereótipo dos religiosos, e muita gente foi nessa onda dele. Apesar do escândalo, do impacto que causava nas pessoas, nos irmãos que ouviram, a coragem do Anderson Silva no enfrentamento dos abusos religiosos e até crimes foi o que chamou a atenção e deixou ele muito conhecido, muitas pessoas começaram a segui-lo, a acompanhar o seu trabalho desde então. Em 2023, ele não começa a fazer críticas só ao cenário político, mas também ao cenário religioso. Ele critica pessoas, pastores, líderes religiosos, cantores, ele critica instituições também, igrejas evangélicas, e ele trata da decadência do cenário religioso no Brasil. Dentre essas pessoas que ele critica, está o Marcos Grubert, no caso mais recente, o marido da Heloísa Rosa, Alcance Curitiba, ele faz críticas ao Luciano Subirá, ao Apóstolo Rina, do Bola de Neve, a Zion Church, do Theo Hayashi, ele faz críticas a Gabriela Rocha, a Camila Barros, ao Thiago Martins, do 2 Dedos de Teologia, e um monte de gente, uma porrada de gente do mal, como ele mesmo diz, e principalmente o seu inimigo mais ferrenho nas redes sociais, pelo menos por parte do pastor Anderson Silva, que é quem? O Pablo Marçal, que o Pablo Marçal não era nada e que se aproveitou da fraqueza, da pobreza dos outros para enricar. Essas foram as repetidas falas do pastor Anderson Silva em podcasts, em programas que ele ia, até mesmo nas suas redes sociais, no Instagram e também nas suas pregações no seu canal do YouTube. Diante de tanta razoabilidade e coragem nas suas falas, o pastor Anderson Silva foi conquistando espaço e parcerias. Dentro dessas parcerias surgem os projetos sociais, dentre eles o mais conhecido, que é o projeto da Confraria, ou Maçonaria, e integrado ao Maçonaria existem mais 30 projetos sociais que, segundo o pastor Anderson Silva, ele mesmo criou. Só que, com o passar dos anos, em minha opinião,
o pastor Anderson Silva foi se tornando mais intolerante. Quando eu falo passar dos anos, não é um período de 10, de 15 anos, assim, é pouquíssimo tempo desde que ele surge nas redes sociais e começa a ficar famoso por suas falas, seus posicionamentos e suas denúncias. Com a mudança no cenário religioso e político também, aquela imagem do pastor Anderson Silva ela foi se diluindo aos poucos, de maneira que ele não criticava mais só as pessoas que abusavam religiosamente das outras pessoas, os crimes que eram cometidos no cenário religioso por pastores e pseudos líderes evangélicos, mas ele também foi criando esse perfeccionismo religioso consigo mesmo em relação às outras pessoas. Qualquer pessoa que apontasse um posicionamento equivocado dele era imaturo na opinião dele, era alguém que não estava no mesmo patamar de erudição para trocar uma ideia com ele. Por exemplo, o apóstolo Rina, ele disse que ele era um cara desviado, que o cara não tinha mais jeito, que ele era um agressor. Eu acompanhei aqui pensando, meu Deus, nossa, o apóstolo Rina fez isso. Depois ele teve informações diretamente de fontes mais confiáveis, ele foi e removeu o vídeo que ele havia feito duras críticas ao apóstolo Rina do Bola de Neve. E depois não falou mais nada sobre isso. Ele se posiciona errado, muda de posicionamento, posta outro vídeo dizendo que sim, não havia acontecido, que a esposa havia conversado, mas ele já havia se posicionado dessa maneira. Ele acaba se tornando refém da sua religiosidade, da sua perseguição, que vira-se contra ele mesmo, a não aceitar pontos de vista diferentes, tendo a sua verdade como sendo uma verdade absoluta. Isso é um perigo para quem quer que seja pastor ou não. Todo esse orgulho, toda essa soberba vira-se contra o pastor Anderson Silva esse ano, quando os líderes do Machonaria fazem uma denúncia apontando o pastor Anderson Silva como sendo responsável pelo desaparecimento de R$500 mil do projeto Machonaria, ou seja, R$500 mil desaparecem do projeto. E eles o culpam porque ele é quem tinha acesso a todas as contas, é ele quem autorizava as transações financeiras que eram feitas. Logo, se sumiu esse dinheiro, teve que vir de uma autorização dele, incorrendo também em uma denúncia de má gestão financeira do projeto. E isso ocasionou com a saída de 18 líderes do projeto Machonaria. Não eram caras que o Anderson Silva contratou para trabalhar com ele, não. Eram homens, pastores, empresários também que investiram e estavam com ele na liderança direta do projeto Machonaria. Mas segundo os pastores que saíram, o pastor Anderson Silva se tornou muito inflexível, não aceitando opiniões, não aceitando até mesmo ajuda diante da sua postura tão autoritária e, infelizmente, inflexível. E isso ocasionou a saída desses 18 pastores do projeto Machonaria. O Anderson Silva, ele construiu uma carreira, uma estabilidade financeira também em cima desses projetos. Quando o Anderson passou por esse processo de formação, ele ficou conhecido, a opinião dele começou a valer. Ele escreveu vários livros, ele vendeu e vende vários livros, ele cria, acho que uma loja, uma marca de roupa que ele vende, né? A sua presença em podcast, tudo isso era muito rentável para o pastor Anderson Silva. Você pode me perguntar, tá, André, mas e o negócio do padre? Eu já estou chegando lá. Fica comigo nesse vídeo porque você vai entender aonde eu estou querendo chegar. Diante disso, o pastor Anderson começou a perder notoriedade e, consequentemente, também ele passa a perder dinheiro, uma vez que a sua opinião em relação aos outros já não é tão relevante. O Anderson Silva é inflexível, que apontou pecados, crimes de tantas pessoas, destruiu tantas pontes ou possíveis pontes de reconciliação, ou até mesmo de concílio, depois de todas essas denúncias, depois de todo o declínio, depois de toda a perda financeira. É o mesmo Anderson que começa a voltar atrás agora e refazer essas pontes que ele mesmo destruiu. E uma das principais delas é com o Pablo Marçal, que era, como eu falei no início do vídeo, o inimigo mais ferrenho do pastor Anderson Silva. O Pablo Marçal, eu particularmente nunca vi ele fazendo citações ao pastor Anderson Silva. Ele seguiu a vida dele, os negócios dele, ganhando mais dinheiro, e o pastor Anderson Silva com essa posição firme em relação ao Pablo Marçal, de que ele era um cara aproveitador e não sei o que e tudo mais. Então agora o pastor Anderson Silva volta para pedir perdão, para reconstruir essas pontes. Ele vai no programa, eu não sei se é podcast ou talk show do Pablo Marçal, e lá publicamente eles pedem perdão, as pessoas aplaudem, ovacionam esse pedido de perdão, que é muita nobreza por parte dos dois por pedirem perdão um para o outro. O Pablo Marçal se expressa, filosofa ali pro pastor Anderson Silva, o pastor Anderson Silva também filosofa, e aí entra, cara, numa mudança da água pro vinho, todo aquele estereótipo de um pastor mais carrancudo, mais inflexível, mais casca grossa, como é dito popularmente, muda da água pro vinho, cara. Não é uma transição que leva tempo. O cara simplesmente muda, desde as suas falas, desde o tom de fala até a maneira de se vestir. E isto, cara, é no mínimo estranho. E é perigoso para uma pessoa se posicionar de uma forma e depois de tão inesperadamente já muda completamente essa forma de se posicionar. Essa mudança provém de uma instabilidade financeira. As decisões do pastor Anderson Silva o levaram para uma instabilidade financeira, então ele começa a mudar, fazer parcerias que vão devolver a estabilidade financeira para ele. Esta é só a minha opinião. É uma estratégia que ele está traçando. Como ele tem esse poder de fala, o que ele faz? No primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, ele faz um vídeo dizendo quem ele era, que ele se posicionou da forma errada, e ele vai continuar no vídeo dele dizendo que agora ele quer cuidar
de quem cuida, que o amor dele, o temor dele não era imbuído de responsabilidade quando ele fazia esses apontamentos e que ele estava errado, que este novo posicionamento dele agora é o correto. Mas se ele estava tão certo anteriormente que ele estava certo, e viu agora que ele não estava certo, por que que eu devo acreditar tão rapidamente? Por que que você deve acreditar tão rapidamente, sem avaliar, sem fazer também uma retrospectiva em relação às mudanças do pastor Ederson Silva, que essa nova postura adotada por ele é a postura certa e, principalmente, é a postura sincera. O pastor Ederson Silva, ele não pode mais conversar com a comunidade evangélica agora. Por quê? Porque foi quem sempre ele apontou, porque sempre foi quem ele denunciou. Então agora como é que ele vai reconstruir a sua vida financeira se ele não tem mais o público que ele apontava e o público que também o apoiava? Ele precisa de parcerias agora para trabalhar essa questão da figura religiosa do pastor Ederson Silva e também algo que atraia dinheiro. E nada melhor do que o perdão e a amizade novamente, a aliança novamente com o Pablo Marçal. Por quê? Neste mesmo vídeo que o pastor Ederson Silva diz que ele errou, que ele vai cuidar de pessoas agora, se você ver no final do vídeo, cara, é um convite para uma imersão de 3 dias para líderes humanos. Então você tem o lado religioso e você tem uma imersão paga, posso estar enganado, mas se não me engano o valor inicial é R$ 197, tá no link do Instagram dele, você pode ir lá e entrar. Ele faz toda essa propaganda, toda essa divulgação para falar a respeito dessa imersão de 3 dias, aonde as principais figuras deste projeto que estarão lá para falar vai ser ele como pastor e o Pablo Marçal, sendo que o pastor Ederson Silva era completamente intolerante a isso antes, a união do empreendedorismo com ganhar dinheiro através da palavra, mas também, e agora ele está convidando essas pessoas para essa imersão de 3 dias. O Anderson Silva agora precisa do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal também vai ganhar em cima da figura religiosa do pastor Ederson Silva. Eu acho que por ver que agora ele é instável, sabe? Ele pode ser moldado agora que o orgulho ou a mandíbula dele foi quebrada, né, filosoficamente falando, em relação ao posicionamento dele. Então, por que não fazer gratuitamente, cara? Porque se você errou as outras pessoas, se o propósito não é financeiro, se você feriu tantos líderes e agora você quer cuidar de quem cuida, por que não fazer uma imersão gratuita? A imersão vai ser feita na Plataforma Global, em Alphaville. A Plataforma Global é uma empresa de eventos do Pablo Marçal. Não soa meio estranho para você, não? O pastor Ederson Silva, ele precisa mudar o discurso agora para ele ser aceito. As pessoas têm lotado as suas redes sociais de perguntas por causa dos posicionamentos dele, da apologia dele ao catolicismo. Ele já afirmou que a verdadeira Eucaristia, a verdadeira Santa Ceia, é feita pela Igreja Católica, que ele sempre ceiou tentando sentir Jesus, trazendo isso para a realidade, mas que, na verdade, agora ele sabe que Cristo está ali fisicamente, sabe? Ou seja, ele está falando sobre transubstanciação, que Cristo, segundo a teologia da Igreja Católica, o pão se torna carne, matéria física, sendo que a própria palavra de Deus fala que quando Cristo fala para nós participarmos, é um memorial, é para nós lembrarmos do seu sacrifício, não é para comer a carne e o sangue. Os fariseus, inclusive, se escandalizam quando Jesus fala que se eles não comessem da carne e não bebessem do sangue, não teriam parte com eles. Eles têm essa interpretação de que Jesus estava falando sobre canibalismo. E não, Jesus está falando do participar do sacrifício da cruz, da renúncia de si mesmo. É isso que Jesus está falando. Só que o Anderson Silva ele está fazendo essa apologia agora. E muitas pessoas estão perguntando. O Anderson Silva afirmou que Maria, cara, é a mãe de Jesus. Ela está acima de Jesus, que ela não foi só uma barriga de aluguel, que ela não pariu Jesus, que nós devemos honrá-la. Então, por isso, ele está ganhando muitos irmãos. Qual é as duas massas de cristandade hoje? É o cristão evangélico e o cristão católico. O Anderson Silva não conversa mais com o cristão evangélico, então ele parte para a cristandade católica. Muitas pessoas católicas já estão lá nos comentários do seu Instagram. Poxa, irmão, que bom que você enxergou, vem para o nosso lado, sempre cabe mais um, você é bem-vindo aqui. Isso também não te soa estranho? Cara, é tudo muito bem orquestrado. Por isso essa mudança repentina, e as pessoas estão apontando. Ele grava um vídeo respondendo a essas pessoas se ele mudou de posicionamento, se não, mas será que ele deu uma resposta objetiva, se ele se tornou católico ou não? É possível ele virar padre ou não? Assista esse outro vídeo comigo que está no Instagram dele para que você entenda melhor. Bora pro vídeo. Pastor Anderson, você viu o que tal pastor falou sobre você? Pastor Anderson, você vai se tornar católico? A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, verso 3, que aquele que crê entra no descanso. Eu estou convertido a Jesus Cristo há 24 anos. Nesses 24 anos eu posso falar hoje com clareza e maturidade que eu mais servi a Deus no barulho do combate
do que... Nós não vamos assistir o vídeo dele inteiro, porque é longo, você pode ir no Instagram dele, que tá lá o vídeo para você assistir, mas logo nas primeiras impressões do vídeo já dá para perceber a mudança, assim, completa, desde a luz, o cenário, a maneira como ele se veste, né, um terno, uma camisa meia gola, já não tem aquela barba, e principalmente a maneira de comunicar. Aquele Anderson Silva agressivo, que apontava, que enfrentava, já aquele Anderson Silva mais calmo. Se você entrar nos comentários deste vídeo dele, o pessoal perguntando, a resposta dele já é mais branda, já é mais dócil, mais amorosa, porque ele precisa manter esse posicionamento para que os outros irmãos enxerguem essa piedade nele, ou pelo menos essa pseudo-piedade nele. Este é o meu posicionamento, é a maneira como eu vejo. Nós devemos ter cuidado ao aceitar esse discurso, principalmente no que diz respeito à fé, porque a espada que ele usou para atacar um dia, que foi a história da igreja, os reformadores, o protestantismo, essa espada que ele usou para atacar um dia, é essa espada que ele está fazendo de escudo hoje. Hoje ele está se defendendo, dizendo que a história do protestantismo sempre foi uma história de guerra, que nós sempre precisamos nos posicionar, mas isso é verdade. Essa é a história do Evangelho. Cristo foi crucificado por defender essa verdade imutável. Martinho Lutero, se expressando, disse o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade acima de tudo, ou seja, a verdade ela é inegociável, por mais que eu queira ter paz. O Anderson Silva abraça esse novo discurso, percebe até pela forma, né, dos olhinhos fechando no vídeo, essa amabilidade de aceitar as coisas, que o pessoal está tentando trazer ele para um lugar que ele não quer mais fazer parte, que ele não pretende mais voltar, mas tudo isso é estratégico. Na minha opinião, toda essa nova postura do Anderson Silva com o catolicismo, fazendo uma apologia pública a isso, é porque ele precisa desse apoio. Posso estar enganado. Se você discorda, não tem nenhum problema, deixa a sua opinião. Eu sei que as opiniões quanto a isso se divergem, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Deixa o seu like, compartilhe com um amigo e principalmente se inscreva aqui no canal. Gente, esse vídeo deu trabalho para fazer, de verdade, deu muito trabalho. Então, se inscreva aqui no canal, isso me ajuda muito. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. Espero que você tenha gostado do vídeo e nós nos vemos em um próximo. Fiquem todos com Deus.